Teatro e literatura se misturam na vida de Saulo Ribeiro. O escritor e dramaturgo traz, em seu último livro, Corpo de Delito e Ripical, dois trabalhos que ainda não foram adaptados para os palcos. Ele também é editor da Cousa, uma empresa que atua para incentivar a literatura, em especial os trabalhos de escritores do Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Um Dedo de Prosa. O nosso bate-papo, você já sabe, é sobre literatura. E hoje vamos falar também sobre o mercado literário capixaba. Nós estamos aqui com o escritor e editor Saulo Ribeiro. Saulo, desde já eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Saudação às pessoas de casa, saudações às pessoas de casa. É um prazer estar com você. Saulo, a gente tem muito assunto para o programa de hoje, mas eu quero começar pelo livro, né, seu último lançamento, que se chama Corpo de Delito e Ripical. São duas dramaturgias inéditas, você me corrige se eu estiver errada. São inéditas. Isso mesmo, não é? Agora, a minha pergunta, por que você decidiu unir esses dois trabalhos em um livro? Pergunta que já começa boa pra caramba e demora tempo para responder. Na verdade, o trabalho de dramaturgia é um trabalho muito específico dentro da criação literária. Não é à toa que as pessoas que escrevem peças de teatro são dramaturgos, né? Você não chama de escritores que escrevem peças de teatro, são dramaturgos. Porque a forma de escrever, os requisitos que você tem que ter, a estrutura da cena que você tem que trabalhar, tudo isso é muito específico dentro do universo do teatro. Quando um escritor trabalha com texto, ele tem uma relação que é dele com a palavra. E aí você olha a palavra, tenta sair disso daí, para se olhar de fora, e você fala, olha, o meu eu leitor se contenta com isso. E, obviamente, como eu acredito que é a difusão de literatura, a palavra escrita depois, para chegar ao público, se você acredita no que você fez ali, você vai achar alguém que também acredita nisso, e você vai ter seu público, menor ou maior, mas, enfim, você tem que acreditar no que você escreve. Na dramaturgia, não dá para a gente ter essa certeza nessa relação palavra-criador, porque o texto para dramaturgia, né, obviamente, é um texto que vai ser encenado. Então, a relação que ele vai ter com o espectador dele, com quem vai receber, não é a do leitor, não é? É de uma pessoa sentada em algum lugar, vendo uma peça de teatro, e as tuas palavras entraram no corpo do ator, foram mediadas por um diretor de cena, por um diretor artístico, enfim, por um cenógrafo, por um iluminador. Então, quer dizer, o texto deixa muito de ser seu e deixa de ser também aquilo que você escreveu. Então, você nunca tem certeza se o que você produziu funciona. Tem coisa que funciona escrito, funciona enquanto palavra, mas não funciona enquanto cena. E, então, eu costumo dizer que escrever dramaturgia é um tiro no escuro, mais do que a prosa de ficção, que a gente nunca sabe como é que o público vai receber também. Mas a certeza uma possível certeza que o criador pode ter com uma prosa de ficção, ela se dilui totalmente numa dramaturgia. Agora, você já chegou a ver essas duas obras de dramaturgia nos palcos? Essas duas não, elas são inéditas. Eu não sei se funcionam, né? Eu comecei a escrevendo dramaturgia. Agora você já teve essa experiência de ver uma obra sua nos palcos? Já, inclusive muitas não estão editadas em livro, mas eu comecei como dramaturgo. E eu tenho um trabalho chamado Cárcere, que é um trabalho que eu escrevi com um ator paulistano chamado Vinícius Piedade, que é um dramaturgo, e é um dramaturgo que faz uma dramaturgia muito baseada no corpo, porque ele trabalha com teatro que despreza cenário, que despreza vários elementos de cena, tal. Ele trabalha com o mínimo possível com o corpo dele, né? Então ele é um criador com muita potência. E nós trabalhamos juntos essa peça chamada Cárcere, que é uma peça que até hoje está em cartaz. A gente estreou em 2008 em São Paulo, e desde então a peça está em cartaz até hoje, não para. Todo mês ela está em algum lugar do Brasil, já saiu, já rodou a Europa, já foi para os Estados Unidos,
vai receber já foi traduzida para o alemão, vai receber uma tradução para o francês agora. Então é uma peça que roda muito. Só que Cárcere foi muito confortável, porque nós escrevemos a peça foi para a cena, e aí você viu o que funcionava, o que não funcionava, potencializou o que funcionava, desprezou o que não funcionava. Então, quando eu lancei o livro da peça Cárcere, eu fiz uma transcrição já da última versão. Então, nós jogamos para a cena para filtrar aquilo. Quer dizer, Saulo, é diferente dessa obra que a gente está Claro, essa não. Hoje, né? Essa, o Corpo de Delito e Ripical, essas duas peças, eu não experimentei ainda, eu não mandei para o público ainda. Né? Alguns dramaturgos, eles também são diretores de teatro. Então, eles já escrevem uns textos para dirigir. Então, às vezes, já vai estar experimentando com seus atores antes de editar. Eu não sou diretor, não quero ser diretor de teatro também. Eu gosto de escrever. Então, eu chamo essas duas peças de dramaturgia de escritor. Pode ser que não funcione na cena. E talvez, assim, mas é possível que elas sejam encenadas. Quem fez a apresentação é um intelectual que eu gosto muito, é uma pessoa muito bem preparada, que é o Berilo Luiz, que é professor do Departamento de Artes Cênicas lá da Federal de Ouro Preto. Ele aponta essa questão mesmo, que são dramaturgias em que eu não estou eu não estou preocupado com a encenação delas. Eu estou preocupado com o texto, estou preocupado com a literatura do teatro. Um diretor vai ter que ter muito trabalho se ele quiser montar essas peças. Quer dizer, não está pronto ali. Tá pronto para mim. Entendi. Mas um diretor, para ele pegar isso e colocar, ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que criar a estrutura da cena. Ele vai ter que criar a estrutura da cena. Mas não deixa de ser uma birra com o diretor também, uma birra de dramaturgo. Lógico que é uma birra falsa, uma brincadeira. Porque durante muito tempo, o texto do teatro, né, era do dramaturgo. E o espetáculo também era do dramaturgo. Shakespeare é um dramaturgo, Molière é um dramaturgo. Né? Então, o dramaturgo se confundia com com o encenador. É o que acontece muitas vezes com novela, por exemplo. A novela, nos últimos anos, que as novelas têm sido novelas de diretor. A novela do fulano de tal, que fala o nome do diretor. Mas geralmente, ainda é muito comum, ainda é a novela do teledramaturgo. Né? A novela como é o nome do velhinho da cabecinha branca e bengala? Manuel Carlos. Manuel Carlos não dirige a novela, ele escreve, mas é dele a novela. Quer dizer, as coisas começam a se confundir também. No teatro era assim, no teatro o espetáculo era do dramaturgo. Né? Quando se anunciava, a peça tal, de fulano de tal, era o dramaturgo. Mas aí o encenador, o diretor de teatro, ele foi se afirmando desde o final do século XIX e ele tomou conta do espetáculo no século XX. Né? Hoje em dia a coisa já é muito mais diluída, porque também tem o trabalho do ator, tem o trabalho de colaboração, tal. Os dramaturgos foram até para os espetáculos para ajudar a construir espetáculos durante os ensaios, mas enfim, durante muito tempo o dramaturgo mandou, o encenador, no século XX, passou a ser o dono do espetáculo. Não é à toa que no século XX, depois de você ter alguns dramaturgos que vão ajudar a renovar, inclusive, a literatura, que é o caso do Beckett, do Ionesco, do Adamov, do Arrabal, depois você tem uma ascensão de diretores. São diretores que vão fazer uma mudança, tipo Nelson Rodrigues, escreveu Vestido de Noiva. Né? Talvez fosse mais uma obra que ficasse ali, que ninguém montasse, porque todo mundo dizia que não é possível montar Vestido de Noiva. Aí teve que vir um polonês chamado Zimbinski, que foi, eu dirijo isso, eu monto e se produziu uma revolução estética no teatro, a partir da encenação. Aí vem Zé Celso Martinez Correia, pega uma peça de escritor, que é o Rei da Vela, do Oswald de Andrade, e produz uma nova revolução estética no teatro. Aí você pega então, o Gerard Thomas, pega os diretores que produzem, que são donos do espetáculo, porque eles pegam o texto, não, peraí, o texto tem que estar a serviço agora da encenação. Ele vai lá e pira um Shakespeare, pega um Romeu e Julieta, faz um outro Romeu e Julieta. Né? Faz uma interpretação em cima daquilo. Então ele pode fazer o teatro dele prescindindo até do texto escrito, de tudo isso. E aí, então, o dramaturgo não diretor, o dramaturgo não encenador, perdeu muito espaço no século XX. Né? Eu sou de uma geração de crise da dramaturgia, de que a dramaturgia já não interessa tanto. Né? E aí, então, já que... Aí a minha questão é, já que o encenador ganhou essa dimensão toda e essa responsabilidade toda no teatro, então é problema dele buscar a estrutura da cena.
O meu problema é escrever, o dele é buscar a estrutura da cena. Eu não vou me meter no trabalho dele. Agora, Saulo, eu queria que você explicasse pra gente qual é o tema central desses dois trabalhos. É difícil falar sobre os dois trabalhos nesse sentido. Em geral, como dramaturgo, eu sempre tive encomendas de texto. Eu tive ator ou grupo que queria trabalhar com alguma questão, e aí se faz uma pesquisa, se faz um texto para isso, e esse texto passa pelas modificações que ele tem que passar de acordo com os processos. Já nessas duas dramaturgias, eu fiz porque quis. São dramaturgias em que eu trabalhei nelas o tempo que eu quis, a hora que eu quis, e no tema que eu quis. São dramaturgias em que elas satisfazem ao escritor mesmo, e não um processo de grupo, um processo de montagem. Então, eu praticamente fui escrevendo essas dramaturgias e vendo onde que elas chegariam. É um processo de 2 anos, assim, experimentando, vendo quais são os rumos que ela poderia tomar, tal. É um processo bem literário, Foi né? bem literário. E aí, eu primeiro escrevi a segunda peça, que é o Hippie Cal. Eu escrevi essa peça tem já uns 3 anos, e depois que eu comecei a mexer nela nos últimos 2 anos, né? E Hippie Cal é um tributo, na verdade, a um dramaturgo que eu gosto muito, que é o Samuel Beckett, o irlandês. Ele escreveu e tem uma obra em especial que eu me inspiro, que é o Esperando Godot, né? Obviamente, a distância entre a magnitude dessa obra do Beckett e a minha é, tipo, massacrante. Mas é uma homenagem de leitor mesmo, né? E são 2 andarilhos que resolvem parar, de repente, de caminhar e resolvem construir uma cidade. E eles não constroem só uma cidade, eles constroem uma polis, eles constroem praticamente uma civilização. E eles constroem uma civilização que é exatamente igual à nossa. Então, não deixa de ser um pouco pessimista nesse sentido também, porque eles têm a possibilidade de criar algo novo e criam a mesma coisa, né? Faz um pouco de reflexão social, assim? Faço nesse sentido, de que às vezes a vanguarda se torna a retaguarda, né? E o corpo de delito? O novo se torna velho, e você trata o velho como novidade. Isso é muito recorrente na nossa civilização, na história da humanidade. E o Corpo de Delito trata do mesmo tema ou já é uma coisa diferente? Os dois tratam do mesmo tema no sentido de fazer uma reflexão sobre a caminhada da nossa civilização, da humanidade, né? Mas no Corpo de Delito, eu imagino uma peça que se passa no futuro. Eu não digo exatamente qual ano que poderia estar se passando isso, mas na minha cabeça seria lá pela década de 30 desse século. Mas as coisas são muito iguais a hoje. Quando eu era criança, lá nos anos 80, eu ficava vendo os Jetsons, ficava vendo as coisas futuristas, ficava pensando, poxa vida, quando eu tive... todo mundo dizendo no ano 2000, né? O ano 2000 era uma coisa pra gente, parecia assim, longe. meu Deus, né? E no ano 2000 eu achava que, por exemplo, os carros não teriam pneu, eles flutuariam, né? Que você apertaria um botão, apareceria as coisas. Por estar influenciado por isso nos anos 80, né? E eu até lamentava algumas coisas, porque eu gostava de ver meu pai dirigindo o carro, passando marcha, essas coisas, e falei, eu não vou ter isso, né? E, de repente, você chega no ano 2000, e o ano 2000 é muito parecido com os anos 80, muito parecido, né? Eu até brinco no Corpo de Delito em relação a essas coisas da máquina, né? Se a gente pega hoje, 2013, né, 95% dos veículos ainda usam o mesmo princípio do motor, a explosão do século XIX, né? Praticamente o carro, lógico que ele ficou mais seguro, ele ficou mais bonito, ele ficou mais ágil, mas ele usa o mesmo princípio do século XIX ainda. Aquela revolução que a gente pensou que eles iriam flutuar, que eles iriam... Isso não aconteceu. Não aconteceu. E aí, então, nesse sentido, eu trabalho com essa ideia também, então, com essa ideia de que você vende o velho como se fosse o novo, né? E que a gente, no caso, ela se passa dentro de um departamento médico legal, mas eu não chamo disso porque, por uma questão de não saber como que se chamaria isso no futuro, de uma província que se cria um serviço para maquiar
os cadáveres de indigentes, para que eles tivessem o mesmo direito dos cadáveres que não são de indigentes, de ficarem bonitinhos na hora do sepultamento. E aí é um funcionário muito maluco que ele insiste em deixar os cadáveres com aparência de mais bonitos do que quando vivos, né? Então aí tem uma coisa também de você maquiar a morte para parecer vida. Saulo, agora eu vou querer falar com você um pouco sobre o mercado literário capixaba depois do intervalo. Claro. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, que hoje recebe o escritor e editor Saulo Ribeiro. Saulo, já falamos um pouquinho sobre o seu último lançamento e eu queria falar sobre o mercado literário capixaba, porque você tem uma experiência muito grande com isso, principalmente por causa da editora Cousa. Como você observa o mercado hoje de literatura aqui? Tem que se construir esse mercado, né? Por mais que a gente brigue para editar, para colocar nas livrarias, para deixar disponível nos sites, etc., a venda ainda não sustenta a edição do livro, infelizmente. Editar, apesar de ser muito mais barato do que era há 10 anos atrás, ainda é caro. E você investir num produto desses e recuperar o investido é o grande desafio que a gente coloca. Mas, por outro lado, eu também penso que o livro ele é um produto cultural. E é um produto cultural vital, importantíssimo no desenvolvimento de qualquer sociedade. Nesse sentido, e considerando que é muito difícil você sustentar o livro com a venda do livro, ele deve ter o mesmo status que tem o teatro, que não é comercial, que tem o cinema, que não é comercial. Ele tem que passar pelo processo de buscar patrocínios, ele tem que passar pelo processo de circulação. Tem muita gente que pensa que lançar livro é arrumar um designer, fazer uma capa, diagramar, revisar e lançar. Isso é o começo, né? A gente tem que colocar o livro numa cadeia, né, de circulação. A principal dificuldade hoje seria essa questão da distribuição? Sim, sim. Eu creio que a gente tem bastante recurso para editar livro. Tem. Se você pega tudo que a Rubem Braga faz, tudo que a Lei Arte e Cultura faz, tudo que a Lei João Bananeira faz, tudo que a Lei Chico Prego faz, né? Fora outros programas ainda de incentivo, e fora o patrocínio privado, né? A gente vê que existe dinheiro para livro. A discussão sobre a democratização desses recursos e como que esses recursos estão chegando, para quem que eles estão chegando, que é vital que se discuta, né? Mas eu não estou discutindo a falta de recurso, estou discutindo como ele é distribuído, né? Eu acho que as leis de incentivo, elas precisam passar por uma reformulação para que elas tenham um planejamento em cima do que elas querem, como elas querem, para quem elas querem, como que vai chegar, por exemplo. Mas não, geralmente a distribuição de recursos é assim, bota tanto para fulano, tanto para cicrano, tanto para cicrano, tanto... Você vai, e basicamente você fica... você não sabe qual é a política editorial. Você não sabe. Tem acontecido mais politicagem cultural do que política cultural, né? Então a gente tem que discutir isso. Os escritores, eles precisam de ter uma forma de se reunir, de discutir os rumos dessa produção, discutir os caminhos dessa produção, né? Não dá para você continuar editando obras que satisfazem simplesmente ao umbigo de quem escreve, né? E que não se busca qual é o público a que se destina ela. Foi o que eu te falei no começo. Quando a gente acredita numa obra, a gente vai achar outras pessoas que também acreditem nela. Só que eu vejo que as pessoas fazem esses livros e não se busca que é esse público. Como a editora está trabalhando essa questão de distribuir
talvez a internet seja uma ferramenta internet de é a hoje? nossa grande aliada. Nós temos uma livraria dentro do Facebook, através do aplicativo Like Store, que as vendas do Facebook são maiores do que as de livraria e do que as do site. O site também tem um sistema de venda. Quando você clica em qualquer livro do site, ele te dá duas opções: comprar pelo Facebook ou comprar pelo próprio site. Aí você pode pagar em cartão de crédito, boleto bancário, chega no conforto do lar. E fora isso, a gente coloca os livros em livraria também, né? Nós fazemos eventos para poder dar visibilidade a esses livros. A gente trabalha permanentemente com todos os livros em assessoria de imprensa para que esses livros não saiam do mercado, para que até o último exemplar que esteja esgotado, ele esteja sendo trabalhado. Por exemplo, o livro Vermelho da Aline Dias já está esgotado, acho que está nos últimos 10 exemplares, né? E até agora a gente já está trabalhando em cima do livro ainda, né? Porque... Quer dizer, é um trabalho que não adianta só lançar. Não, de né? forma alguma. E é assim que a gente acaba conseguindo mapear gerações de escritores, né? Tipo, a galera que faz o seu livro e batalha teu livro, né? E outro aspecto importante é a questão dos coletivos. A gente tem absoluta certeza, né, na editora, que só a editora sozinha ela não funciona. Se não fossem as redes que a gente mobiliza, né, e que também somos mobilizados por elas, esse trabalho estava sendo em vão. Se não fosse né, vários coletivos como a Confraria dos Bardos, como o Cronópio do professor Erli na UFES, que também é autor da editora em e-book, a gente também está nos e-books agora, né? A Má Companhia lá, que é a casa dos grupos Day Repertório, que acabou de ser inaugurada, né? Se não fosse essa galera, o pessoal dos coletivos que estão nas rádios, principalmente na rádio universitária, nos sites da internet, sites de notícia, se não fosse isso, a gente estaria assim, a gente não teria chegado a 16 livros. Né? Em quanto tempo? Em 3 anos e meio. Não teria chegado a 16 livros. Né? E o próprio livro, como eu disse para você antes, ele é um produto cultural vital, né? Então ele é uma obra coletiva também. O meu livro que foi escrito agora, então que está sendo publicado, as 2 dramaturgias, foram escritas por mim, mas eu tenho uma equipe dentro dela que tem que ser citada quando você fala do espetáculo. O diretor é fulano de tal, o ator é fulano de tal, e é vital. É um livro que tem design da Samira Bolonha e da Giovanna Faustini, fantástico o design dessas 2 meninas. Tem a edição do Rodrigo Caldeira e da Nieve Matos, tem a revisão do Marcos Ramos, tem um prefácio do Berilo Luigi, né? Então, é um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. Agora, eu queria falar com você também uma coisa, porque o programa Dedo de Prosa já recebeu vários escritores que lançaram seu livro pela editora, né? E eu percebo uma preocupação estética muito grande. Não, nós temos. Como trabalhar essa questão estética? Um livro, ele, assim, eu trabalho muito tempo com livro. Antes eu trabalhava em livraria, eu era vendedor de livraria, né? Então, eu sempre gostei muito de livro, e não no aspecto só da palavra, mas no aspecto físico do livro também. Então, eu acho que um texto, ele precisa de uma roupa legal, ele precisa de uma capa legal, de um papel de boa qualidade, de uma impressão de excelente qualidade. É, né? A primeira impressão do leitor, né? Quando ele pega a obra. Exato. Quando eu trabalhava em livraria, aí chegava um cliente, ele sabia exatamente o que era o livro capixaba. Ele sabia, ele falava assim, esse aqui é o livro capixaba, né? Porque aquela capa mal trabalhada por quebra-galhos, na verdade, você não utiliza um design, você usa um quebra-galho. Ah, não, fulano sabe mexer no programa, vai fazer para mim. E revisões mal feitas, né? Papel de péssima qualidade, porque às vezes assim, eu consigo fazer um livro pela metade do preço se eu utilizar um papel ruim e uma impressão ruim. Mas não vale a pena fazer isso, né? Então, é bom que se ressalte isso, que o primeiro editor aqui que estabeleceu padrões mais rígidos para a qualidade do livro foi o Miguel Marvila, numa editora chamada Floricultura. Esse cara foi o cara que eu comecei a olhar ali e falar, opa, esse livro é capixaba, mas não parece capixaba, né? Então, eu posso dizer assim, que a editora Cousa, Miguel Marvila já faleceu, ela foi fundada depois que ele faleceu, inclusive, né? Eu posso dizer que a gente inspirou muito dessa coisa da qualidade do livro pelo Miguel Marvila, por ver que ele era um cara
que mostrou ser possível fazer um livro de qualidade do Espírito Santo. Né? E o nosso tesão, a nossa forma de pensar o livro é o seguinte: ele está na livraria. Eu quero que, se ele estiver do lado do livro da Companhia das Letras, né, e talvez perto da Cosac Naif, que é mais difícil, que ele seja visto da mesma forma. Não quero nenhum tipo de diferença, né? nele. Eu quero que ele seja visto da mesma forma. Eu quero que a pessoa que tem o cuidado de olhar um livro de maneira diferenciada, ou aquele que não olhe aquilo e fala: não, isso é um livro que passou por um processo de edição profissional. Agora, Saulo, muitas editoras grandes, né, recebem os originais, as pessoas mandam para uma avaliação. Como que a Editora Cousa trabalha com isso? Por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo, que produz, pode entrar em contato com vocês? Como que vocês trabalham isso? A gente está em contato permanente com muita gente que manda livro. Isso, inclusive, é o nosso maior problema, porque a gente não tem vazão. A editora ela faz em média 6 livros por ano, né? Às vezes menos, acho que talvez 5. Teve ano que a gente conseguiu fazer mais. 6 é quase que seguro, né? Porque também tem o sob demanda também, que não entra no site. E a gente não consegue dar vazão. Tipo, eu recebo em média 3 a 4 textos por semana. Por semana? Por semana. 3 a 4 por semana. Do Espírito Santo. Fora do Espírito Santo também recebo também. Tem gente que entra no site da editora, que entra pelo Facebook, e eles acham que a gente tem um galpão enorme com 30 funcionários e tal. Para analisar, né? E mandam também pra gente também de fora também. Né? Não sabe que a Editora Cousa é cada um na tua casa, e a gente tem até a sede, né? A gente divide uma salinha com o Grupo Repertório dentro da Má Companhia. Nós moramos de favor. O Grupo Repertório de Teatro acolhe a Editora Cousa lá dentro, né? E lá a gente usa mais para guardar livro e fazer reunião. Todo mundo trabalha em casa. Então, às vezes parece que é uma editora grande, mas não, é uma coisa muito pequenininha, mas com a galera que gosta de fazer livro. Mas vocês estão abertos ao público, quem quiser procurar. Sim. Qual é o contato, Saulo? É só entrar no site da Editora Cousa e mandar a mensagem, ou então mandar para o editoracousa@gmail.com. A gente tem até o domínio com a própria Editora Cousa, mas ele costuma voltar e-mail e tal, então eu prefiro usar logo o Gmail, porque não volta. Repete o site pra editoracousa@gmail.com é o e-mail. E o site é www.cousa.com.br. Também funciona com www.editoracousa.com.br. Nós adquirimos os 2 domínios para evitar de alguém comprar um domínio parecido, né? E o Facebook é facebook.com/Editora Cousa. Dentro desse link do Facebook que está a Livraria Cousa. Saulo, nosso programa infelizmente já chegou ao fim. Eu quero agradecer muito sua presença. Eu que agradeço, Gabriela, e mando um abraço pro pessoal que está em casa. E, por favor, visitem o site da Editora Cousa, adicionem no Facebook, curtam a página, né, para fazer parte desse movimento aí que está cada vez mais bonito, cada vez maior. E acho que o livro no Espírito Santo, ele tem todas as condições para viver dias cada vez melhores. E quero parabenizar pelo seu trabalho, esse trabalho de incentivo, de ajudar a buscar talentos pelo nosso estado. Obrigado. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato. O nosso e-mail é tvassembleia@al.s.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.